Olá, bem-vindo à TV Decision, nessa nova temporada de entrevistas sobre o mercado de tecnologia da informação, a transformação digital, a segurança, enfim, vamos ter encontros marcados aqui toda semana para falar de assuntos que eu acho que são do interesse de vocês que estão acompanhando tudo que está acontecendo nesse mundo digital. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita da Sandra Turk. A Sandra veio conversar com a gente sobre dois grandes desafios hoje no mercado também, que é, além da transformação digital, o marketing digital e o e-commerce. Muito bem, obrigada por ter aceito o nosso convite, Sandra. Eu que agradeço. Está aqui com a gente. Sandra, você é diretora da Digitalents, né? Fala um pouquinho para a gente o que a Digitalents vem fazendo hoje, para a gente entender um pouquinho como é que você está lidando com essa questão do digital, né, no mercado. Bom, a Digitalents foi fundada há mais de 4 anos, focada em atender, apoiar outras empresas na sua transformação digital. Então, eu fui executiva por mais de 20 anos, né, na área de marketing, negócios de vários setores, várias empresas. E aí, quando eu criei a Digitalents, foi justamente com esse objetivo de, ao entender que havia essa necessidade, então a gente criou 3 áreas de negócios, que é a área de consultoria, tanto para e-commerce, marketing digital e até a área de TI, a área de treinamentos, né, workshops, toda essa área de conhecimento que muitas empresas precisam, e a área de hunting, outplacement e outsourcing, que é a nossa área de talentos. Então, muitas vezes a necessidade da empresa passa não só pela estratégia, mas também pela mudança ou contratação de novos talentos, né? Com esse trabalho, em todos esses anos, Sandra, que você vem acompanhando toda essa transformação do mercado de tecnologia, o que hoje você acha que está impactando mais as empresas no processo de transformação digital? Olha, eu acho que a gente tem um problema, assim, um desafio, na verdade, hoje em dia, muito grande, de acompanhar o que está acontecendo, tantas mudanças, é tudo muito ágil. As empresas, muitas delas acabam perdendo um pouco esse timing, né, perdendo esse compasso. E então você fica com uma estratégia descasada, uma equipe descasada com esse momento que a gente está vivenciando. Então, eu acho que está demandando das empresas um nível aí de agilidade, né, para sua atualização, para que você não perca o bonde, né, uma necessidade aí de agilidade muito grande. Quer dizer, acho que para você então, quer dizer, a questão da velocidade tem sido aí o que tem mais impactado, né? A velocidade da mudança está fazendo com que as pessoas, né, muitos gestores não consigam compreender exatamente o que está acontecendo e nem acompanhar. Então, muitas vezes a gente tem dentro das empresas uma camada que está muito mais atualizada com relação ao digital, né, até por conta da coisa da idade e tudo mais, que existe essa diferença. Uma geração, né, uma mais geração familiarizada, que é né? o que a gente chama de web natives, né? Eles já nasceram inseridos num momento de grande exposição à tecnologia, então há uma diferença realmente muito grande. E aí os profissionais acabam da média gerência, né, acabam estando mais antenados muitas vezes do que o CEO. E como essas mudanças necessitam, obviamente, de uma decisão e de um apoio dos CEOs, a gente percebe que às vezes há um descompasso. Em relação ao e-commerce, que é uma área que você atua bastante, se não me engano, você foi uma das pioneiras, implantou, acho que o primeiro e-commerce, né, no país. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, né? E já são alguns anos aí de evolução do e-commerce. Hoje, acompanhando o que aconteceu e o que hoje nós vemos no e-commerce no Brasil, o que você diria que realmente hoje é algo que as empresas não podem errar nesse ponto? Quer dizer, que lição aprendida você acha que o e-commerce teve e que hoje uma empresa que vai se lançar fala, opa, eu não posso cometer esse erro? Assim, criar um e-commerce há 20 anos é realmente algo bem diferente do que a gente tem vivenciado hoje, tanto em termos de opções de tecnologia, ferramentas, segurança, né? É um outro
mundo, mas eu acho que uma coisa que nunca vai deixar de ser super importante é a empresa realmente conhecer bem o seu consumidor, a jornada do seu consumidor e procurar atendê-lo, trazendo boas experiências, independentemente de qual canal esse consumidor está, porque a gente às vezes fala assim, mas quem consome na loja física não é o mesmo que consome na loja online, não é o mesmo que consome no mobile. Não é verdade, na verdade o consumidor ele é o mesmo às vezes em momentos diferentes. Então o que a empresa tem que tentar é fazer com que o processo de compra, a experiência de compra seja a melhor possível no canal preferido pelo seu consumidor. Quer dizer, é o consumidor, né, que escolhe e determina o canal. No fundo, é o consumidor que está trazendo essas mudanças para as empresas. E tem algumas que estão se adaptando bem e outras nem tanto, né? Então, se a gente for analisar, quer dizer, se a juventude, aí, a galera dos millennials, é uma grande consumidora, né, através do mobile, e a minha empresa atende esse público e não está fazendo um bom trabalho no mobile, já estou cometendo um grande erro, né? Então eu tenho que realmente estar atento a quem é o meu público predominante hoje e futuro e ver como que é o melhor caminho para atender em termos de usabilidade, de simplicidade, de processo, de agilidade, porque muita gente ainda sente dificuldade, por exemplo, de consumir pelo e-commerce, né? Sim. Então eu tenho que entender qual é o meu público principal, como é que ele já está consumindo, se ele já usa sistemas bancários pela internet, se não, se ele já conhece moedas virtuais, que é outra mudança que a gente está vendo por aí, né? Quer dizer, na verdade, até conhecendo melhor o público e essa jornada desse consumidor, talvez isso determine até quais os canais, né, que vão ser utilizados. Não necessariamente vai ter que ser esse canal, que era uma coisa que acontecia muito antes, né? Quer dizer, a empresa lançava o seu modelo, criava o seu canal com a expectativa de que o consumidor fosse lá e se aprendeu que, na verdade, esse timing, né, essa decisão não está com a empresa, né? É muito essa mais o consumidor. Está com o consumidor, a gente que né? tem que estar antenado para atender essas necessidades. Agora, isso é desafiador, né? Identificar esse público. Sim, aí juntando isso com a sua primeira pergunta. Da transformação digital. São duas pontas aí que precisam se unir, né, Sandra? Junta isso com a questão da velocidade que as coisas estão mudando, então realmente o desafio é grande. Não dá para a empresa ficar esperando, né? Assim, eu acho que ainda dá para adiar um pouco essa decisão, que a gente ainda ouve isso às vezes, não, o digital não é prioridade. Calma, alto lá, porque não dá para a gente adiar mais essa decisão. A gente ouve esse tipo de coisa no mercado. Eu, como trabalho com consultoria de um lado, treinamento de outro, a gente às vezes você percebe que a empresa ainda está questionando, a gente ainda está se perguntando se é o momento ou não de ir. Ainda se ouvem profissionais, né, empresas reticentes com essa atitude, achando que dá para esperar, né? E talvez fruto do que você falou, né? Hoje são várias gerações convivendo no mesmo ambiente corporativo, né? Isso. E aí as gerações, dependendo, né, dessa experiência, acaba tomando decisões em momentos e timings diferentes. Exatamente. Né? Agora, ainda falando sobre e-commerce, né? E a gente está fazendo aqui, revisitando toda essa evolução do e-commerce. Durante algum tempo, o e-commerce enfrentou um desafio muito grande, principalmente no Brasil, em relação à logística, né? Hoje você acha que isso já é uma página virada para o e-commerce no Brasil ou ainda é um grande desafio? Olha, esse realmente foi um calcanhar de Aquiles, né, por alguns anos, principalmente para as grandes players que a gente tem no mercado. Acho que hoje a gente vive um momento em que esse talvez não seja o principal problema, não é que está tudo resolvido, acho que a gente ainda tem algumas etapas aí a serem vencidas, mas já melhorou bastante. Então a gente vê hoje varejistas, por exemplo, como a Onofre, que entregava remédio em 4 horas, conseguiu entregar remédio em 4 horas e levou essa expertise, por exemplo, para entregar também eletrodomésticos em 4 horas. Então isso quebra um paradigma do mercado. Você está falando de 2 produtos aí, né? Bem diferentes, né? Mas uma você logística, conseguiu levar esse conhecimento de uma área para outra. E aí hoje o que a gente debate é um pouco isso, quer dizer, como é que uma empresa de entrega, uma empresa de alimentação, né, um e-commerce de comida, consegue te entregar um prato para você almoçar daqui meia hora. E muitas outras empresas não conseguem, ou tem esse paradigma de que não consegue fazer. Então a gente ainda vai vivenciar, acho que muitas mudanças,
principalmente com relação a essa questão da agilidade, porque a gente também vê que esse ainda é um problema acho que a maior parte das reclamações, quando a gente vê no Reclame Aqui, por exemplo, é com relação à entrega. A entrega, né? Entrega ainda é errada, entrega ponto inadequada, aí, né? ainda é um ponto a ser avaliado, né? É. Bom, voltando ao nosso assunto inicial da transformação digital, eu queria discutir um pouquinho com você um desafio específico que é o das médias empresas, né? Hoje a transformação digital para as médias empresas tem sido realmente uma jornada complicada, né? Porque, como a gente comentou, tem a questão da velocidade, tem a questão do time, tem a questão da tecnologia a ser adotada, tem a questão dos recursos humanos empregados para isso, tem as decisões, vou para a nuvem, não vou para a nuvem, o que é isso? Então, do que você tem acompanhado, como é que você acha que tem sido esse desafio? O que você diria hoje para uma média empresa que está exatamente nesse ponto aí de inflexão em relação à jornada digital que ela vai trilhar? Olha, como nas médias empresas, muitas vezes você tem o próprio dono, né? Muito ativo, né, à frente. Talvez uma das principais características, né? À frente das decisões. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que quando você tem um dono de empresa que tem essa visão, né, da necessidade de inovar, da necessidade de mudar, e ele encabeça essa mudança, as coisas acontecem, e acontecem até rápidos, porque mesmo que ele não tenha equipe, ou até uma equipe de TI, uma equipe de marketing, ele contrata no mercado, seja consultoria, seja agências, assessorias, para auxiliá-lo nessa mudança. O mais importante é o quê? Ele ter a decisão e essa predisposição para mudar. E engraçado que a gente vê, assim, dentre os nossos clientes, isso não depende muito de idade, né? Interessante isso. Tem donos, às vezes, de empresas que, quer dizer, com aquela mais questão de da 70 geração anos, aí não se aplica, né? O que muda muito é o mindset, quer dizer, eu não conheço muito disso, mas eu sei que isso é importante e eu sei que eu não posso ficar de fora. Então, é esse mindset que faz a mudança acontecer. E aí ele vai buscar os recursos. Aí ele busca. Internamente ou externamente, hoje tem muita coisa para se buscar. E aí a coisa às vezes anda até mais rápido do que a gente imagina, porque como ele está encabeçando a mudança, e ele que é o tomador de decisão, ele que tem o investimento na mão, ele vai atrás da solução. Agora, essas empresas, você falou da velocidade e a gente não estava tocando especificamente no caso das médias. Você acha que no caso de uma empresa desse porte, o timing em que ela decide isso pode ser crucial até para a sobrevivência dessa empresa? Não há dúvida. Não há dúvida, porque realmente uma coisa que a gente tem que pensar, né, é que não há volta. Esse é um caminho sem volta, né? Alguém imagina que as pessoas vão querer deixar de usar o seu smartphone? No Brasil a gente tem 270 milhões de linhas, 120 milhões de smartphones, só no Brasil. Né? No mundo, em 2021, a gente vai chegar a 5 bilhões e meio de smartphone, que é o principal caminho para acesso hoje à web. Você falar que as pessoas vão querer voltar para trás e não quero mais ter acesso a esse mundaréu de informações, não vai acontecer. Então, se a gente olhar historicamente, né, eu acompanho os números da internet há 20 anos, ainda está longe de estabilizar. Todos os números que a gente fala de gente navegando, de gente nas redes sociais. É sempre crescente e é exponencial. De gente comprando, de números de smartphones, é tudo crescimento. Então não tem que ter essa expectativa de que dá para esperar ou isso vai voltar ao que era antes. Não vai. Então, já que essa é a verdade... O momento é agora. Não adianta a empresa ficar adiando muito essa decisão. Ela precisa começar, nem que ela erre um pouco e tal, mas ela precisa começar, e quem já está inserido precisa também estar sempre se reinventando, porque a dinâmica é muito grande nesse setor. Agora, né? Você falou sobre os números, né, que realmente são impactantes, então essa transformação está acontecendo muito mais na sociedade até do que no próprio mundo corporativo. A sensação que se tem é que a sociedade está empurrando o mundo corporativo para esse caminho, né? Como se o mundo corporativo realmente não tivesse outra opção. Sim. Então, na sua opinião, qual o impacto que você vê hoje exatamente dessa pressão do consumidor, da sociedade, sobre quem oferece hoje produto e serviço, seja o governo, seja uma empresa privada? Como é que você tem observado esse comportamento do cliente, do consumidor, quer dizer, de quem está fora do negócio da empresa?
Bom, é totalmente verdade isso que você colocou. Realmente quem que está empurrando essa mudança é o consumidor. Por isso que as empresas, até aquelas mais acomodadas, estão se vendo numa situação um pouco acuadas, porque elas realmente vão ter que fazer alguma coisa, né? E eu acho que assim, tem prós e contras, né? Eu acho que o consumidor, ele, de um lado, ele ficou melhor informado, então ele busca com mais consciência aquilo que ele deseja, as marcas, os produtos, as marcas que estão atuando de uma forma mais correta, mais sustentável. Então ele tendo acesso a mais informação, isso ajuda também ele no momento de negociação, por exemplo, de uma compra no varejo, pode ser de um carro, pode ser de uma roupa. Mas tem um outro lado também, quer dizer, a gente sabe, principalmente em países muito conectados às mídias sociais, como é o caso do Brasil e de outros países em desenvolvimento, a gente sabe que ainda existe um gasto muito grande de horas desperdiçadas. Sim. Então isso afeta a produtividade, então a gente sabe disso, afeta o foco, então as novas gerações hoje têm um problema muito sério de foco. Isso impacta inclusive a educação, né? E também aquela questão disso poder gerar muitas crises para as empresas, pelo fato de o consumidor também estar muito mais crítico, estar muito mais exigente. E muitas empresas não estão adaptadas a isso, não estão antenadas com a necessidade até de você se prevenir com relação a crises, que hoje elas são muito mais frequentes e comuns, porque se você for pensar, uma história vai se tornando, né, uma história mal contada, às vezes não é nenhuma verdade. Ela vai sendo compartilhada e se espalha com uma velocidade absurda. E aí aquilo pode realmente impactar muito a imagem de uma marca, né? E é muito difícil hoje as empresas conseguirem entender o impacto disso, né? Quer dizer, de uma notícia ou de um vídeo, enfim, qualquer coisa que possa acontecer nas mídias sociais sobre o seu negócio, né? Por isso que é importantíssimo a empresa ter, primeiro, conhecimento, hoje em dia, equipe qualificada, estratégia para sua atuação nas mídias sociais, porque não é simplesmente, vou sair utilizando o canal das mídias sociais como se fosse um outro canal de comunicação qualquer para eu divulgar uma campanha. É um outro universo em que eu tenho que saber como atuar, porque eu posso realmente achar que estou fazendo o máximo e eu estou incorrendo em uma série de erros que vão depois pesar para a minha marca. Eu posso não ter capacidade de resposta suficiente. E aí a marca que também não está preparada então para essa atuação, provavelmente também não vai estar preparada para administrar depois uma possível crise. Então esse que é o... E esse ponto que você tocou é importante, porque o marketing digital hoje, acho que nenhuma empresa, seja ela grande, média ou pequena, pode fugir disso, né? Muitas vezes ela não consegue ter internamente bem estruturado esse marketing, mas ela tem que saber e buscar alguma estratégia de marketing digital. Eu ouço muitas empresas dizendo isso. Não, nós temos que ter alguma estratégia. E realmente o marketing digital ganhou um status e hoje todo mundo fala disso e virou um desafio, né? Você que lida com o marketing digital, qual seria, na sua opinião aí, o caminho? Como é que você, uma empresa, como é que você vê, por exemplo, uma empresa de médio porte, que às vezes, como você citou, não tem nenhuma área de marketing, como é que ela vai poder desenvolver essa cultura de marketing digital para melhorar o seu negócio ou até para ter uma linguagem mais adaptada a esse modelo de mídias sociais que a gente está vendo hoje? Eu acho que para qualquer empresa, né, é importante entender esse contexto que a gente está vivendo, então a coisa do conhecimento é fundamental e ter equipe ou equipes qualificadas, isso já vai ajudar bastante. Se a empresa não tem condições de investir numa equipe qualificada, invista em parceiros qualificados, mapeie muito bem no mercado quem pode ser um parceiro qualificado para ajudá-la. O menos indicado é a empresa sair fazendo as coisas da cabeça dela. Porque tem alguém que gosta de mídias sociais. É a velha história, né, do sobrinho. Exatamente, alguém que, né, transita, que gosta e acaba sendo aquela pessoa que a empresa elege para fazer esse trabalho. Ou então o estagiário para cuidar das mídias sociais.
Nada contra os estagiários, adoro eles, mas é que normalmente os estagiários são os que estão mais distantes da estratégia da empresa, né? E quando a gente fala de mídias sociais, a gente está falando de um canal de comunicação da imagem da empresa. Se eu deixo isso, né, delego isso para alguém que não participou, né, do mínimo de planejamento que a empresa fez, não sabe o rumo da empresa, é muito difícil essa pessoa conseguir fazer ter uma atuação adequada que vá somar para essa empresa no futuro. Então, como a gente fala hoje em dia, as empresas não são mais donas da sua imagem corporativa, como eram no passado. Hoje a empresa ela pode publicar o que ela quiser, mas as pessoas também podem falar sobre ela do jeito que quiserem. Sobre ela e vão falar. Sim. Então, a imagem que vai se moldando, que vai sendo construída, pode não ser a imagem que a empresa idealizou. Porque ela vai ser fruto, ela vai ser resultado dessa soma, dessas duas frentes. Não é só o que eu falo como empresa, mas é o que o meu consumidor também fala. Você acha que ela, então, tem que ser proativa nesse sentido para ter um poder mínimo aí de construir junto, né, com o seu público essa imagem? Não deixar que o público sozinho faça isso, né? Perfeito. Ela tem que encontrar canais aí de interferir. Liderar né? esse processo é o melhor caminho. Por isso que tem que ter, então, estratégia, equipe, conhecimento, porque como é que você vai liderar aquilo que você desconhece, né? Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente meio que está se referindo um pouco às médias, né? No caso das grandes, elas têm aquelas áreas tradicionais de marketing, né? E hoje a gente percebe que às vezes tem uns conflitos em relação à turma do marketing digital e à turma do marketing tradicional, né? Porque aí você tem a equipe dentro da organização, mas com visões e com estratégias um pouquinho diferentes. O que você tem visto e qual, na sua visão, o melhor caminho para poder apaziguar? Inclusive a área de TI hoje também olha um pouco, né, para a área de marketing. Não, esse pessoal está querendo falar começar a falar em aplicação, solução, quer implantar isso e aquilo. Então está tendo aí uma reacomodação também, né? Na verdade, assim, o melhor caminho é a gente deixar de ter esse tipo de divisão. O melhor caminho é a integração, porque o consumidor, ele também não é um consumidor ora online, ora offline, ou então você é offline, eu sou online ou vice-versa. Não tem mais isso. A minha mãe tem 75 anos e ela está no Facebook. A sua, não sei, mas assim, é importante a gente entender que o consumidor não tem um plugzinho que ele vai lá e ora ele é uma coisa, ora ele é outra. Então, por que a área de marketing ou até as agências tem que ter esse conhecimento separado, essa atuação separada, dizendo assim, eu só faço offline, ou então só tradicional, né? O Google mesmo tem um nome para isso, que é o conceito de online, né? Quer dizer, não tem mais essa divisão, tá tudo, na verdade, online, porque a gente está conectado o tempo inteiro. Então, eu acho que as empresas têm que procurar quebrar um pouco essas barreiras, e a área de TI é um grande aliado, tem que ser um grande aliado, porque existem conhecimentos que eu, por mais que eu atue, né, nessa área de marketing ligada ao digital, existem conhecimentos que são muito específicos, eu dependo da área de TI. Isso. Então acho que é buscar uma linguagem única, uma integração é o melhor caminho. Tem que se aliar, não pode ser adversário, porque senão quem vai sair perdendo é a empresa. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Tá ótimo, Sandra. Obrigada pela entrevista, foi excelente. Bem, acompanhem conosco novas entrevistas da TV Decision, falando sobre transformação digital, tecnologia da informação e segurança. Até o nosso próximo encontro.